Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 22 de agosto. Um jovem bêbado e sem habilitação atropela 5 crianças em João Monlevade, no interior de Minas. Testemunhas contaram que ele dirigia em alta velocidade. Em outra cidade mineira, um menino resgatado pelos bombeiros de um buraco com 8 metros de profundidade não resiste e morre. Começa o teste de uma nova vacina. Esta é contra a chikungunya. E ainda, o coração de Dom Pedro I chega a Brasília e é recebido com honras de chefe de Estado. Agora no Brasil TV. Um motorista sem carteira de habilitação e com sintomas de embriaguez atropelou 5 crianças em João Monlevade, no interior de Minas Gerais. Uma das vítimas, uma menina de 11 anos, foi transferida para um hospital em Belo Horizonte e está em estado grave. Valentina Braga, de 11 anos, chegou ao hospital João 23, entubada. Teve múltiplas fraturas e um ferimento grave na região pélvica. Ela e outras 4 crianças foram atropeladas quando brincavam na calçada na rua de casa, no bairro Petrópolis, em João Monlevade. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista entra na rua fazendo zigue-zague. Ele acelera, perde o controle da direção e bate em outro carro que está estacionado. O carro é jogado em cima das crianças. Ela estava dentro de casa, a gente estava assando uma carne, aí ela falou assim, ô pai, deixa eu ali embaixo brincar com os meninos estão no passeio ali. Eu falei assim, vai não, Valentina. Deixa pai, só um pouquinho, eu fui, deixei. Na hora que ela desceu, passou umas meia hora, aconteceu isso. De acordo com a polícia, o motorista é Fernando Henrique Figueiredo, de 18 anos. Testemunhas contaram que ele é morador do bairro e dirigia o carro do tio. Após o acidente, deixou o local e foi encontrado na casa de um vizinho. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência. Segundo a Polícia Militar, Fernando estava embriagado. Ele fez o teste do bafômetro 2 vezes. O primeiro resultado deu 0,072 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Já o segundo, 0,075, o que configura crime de trânsito. Além disso, ele não tem carteira de habilitação e nem a permissão provisória para dirigir. O carro de luxo ficou estragado e o motorista foi preso. Além da Valentina, as outras crianças atropeladas também precisaram de atendimento médico. Uma delas quebrou o braço. Outra teve uma fratura na perna e 2 ferimentos na cabeça. É uma rua tranquila, é um cenário que, tipo assim, você não vê. O que a família espera aí, viu? Justiça. Justiça porque foi preso, daqui 3 dias tá na rua. Você tem como nada tivesse acontecido. O carro tem seguro, ganha outro, você tem nem a vida da minha filha, não tem nada que cobre, né? A Polícia Civil diz que já instaurou um inquérito e que Fernando Figueiredo foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa. Nós não conseguimos falar com a defesa dele. Um adolescente de 13 anos morreu depois de cair de um viaduto na região nordeste de Belo Horizonte. O menino soltava pipa no momento do acidente. Larissa Carvalho tem as informações. O Júlio César Siqueira Franca estava nesse viaduto aqui, o República do Congo. Esse viaduto, gente, Sérgio Leite vai mostrar para vocês. É o que passa em cima da Avenida Antônio Carlos, fica na frente do conjunto habitacional IAPI. É um viaduto muito movimentado, sobre uma avenida movimentadíssima. O menino estava aqui, o adolescente. Aqui no viaduto tem um espaço, olha, para os pedestres passarem com grade. E aqui seria um local razoavelmente seguro para ele soltar a pipa, porque a gente já chegou e olhou, não tem fiação da CEMIG por aqui, né? Um lugar que bate vento. Então, ideal para a meninada de fato soltar pipa, ter uma comunidade em frente. A questão principal foi a seguinte: vou esperar os carros passarem para a gente atravessar em segurança. Vamos lá, Sérgio, mostrar para eles. O garoto tentou atravessar para o lado de lá do viaduto. Passar para o sentido oposto, Aline. E olha o vão que tem aqui no meio, gente. Olha a altura. E não tem grade. Passou um pessoal da comunidade aqui agora, passaram 2 famílias voltando com as crianças da escola e eles fizeram esse pedido. Ô Larissa, pede grade de proteção pra gente, dá um alerta, é preciso fechar isso aqui, é um perigo. Porque tem gente que acha que vai dar conta e não dá, né? Foi o que aconteceu com esse menino de 13 anos. No que ele estava soltando a pipa, a Polícia Militar assim descreveu diante do depoimento das testemunhas. Ele tentou passar para o lado de lá para buscar o papagaio, achou que fosse dar conta de pular esse
nesse vão e, naturalmente, a distância é muito grande e ele caiu dessa altura aí. O menino foi socorrido, os motoristas pararam na hora, chamaram a ambulância, chamaram a polícia, ele foi levado para o João 23, mas não resistiu aos ferimentos porque a altura é demais, né? E tem mais um caso envolvendo crianças em Minas Gerais. O menino de 8 anos que caiu num buraco no Alto Paranaíba foi resgatado com vida, socorrido, mas infelizmente não resistiu. Foram mais de 16 horas de trabalho de resgate dos bombeiros. O trabalho de resgate durou mais de 16 horas. Pedro Augusto, de 8 anos, foi retirado pelos bombeiros no meio da manhã de hoje, já sem sinais vitais. Ele chegou a ser reanimado na unidade de pronto atendimento de Carmo do Paranaíba, no interior de Minas, mas não resistiu e morreu. Para acessar a criança, os militares tiveram que cavar um buraco e fazer um túnel. O trabalho mobilizou mais de 20 bombeiros, além de policiais militares e voluntários. O acidente foi ontem à tarde. Pedro Augusto estava brincando num loteamento em construção quando caiu no buraco, que tem 8 metros de profundidade e apenas 30 centímetros de diâmetro. Ele estava em casa, almoçou, aí ele falou: mamãe, eu vou brincar. Aí eu falei: tá, só que aí ele estava com a prima dele, Ana Sofia. Aí eles vieram pra cá. Aí ela falou que ele escorregou e caiu dentro do buraco. Só que não tinha nada aqui tampado, nem nada, só que aí na hora a gente pensou que era uma brincadeira, e quando a gente chegou para ver, realmente ele tinha caído dentro desse buraco. Nada sinalizando que trazia algum risco de perigo para criança, até mesmo para adulto. Tinha nada, não tinha nada tampado, nada, estava assim, igual está agora. Inicialmente, os militares tentaram puxar a criança por uma corda, mas o garoto estava preso. As equipes também tentaram abrir uma vala, mas o barranco começou a ceder. Os bombeiros passaram uma máscara de oxigênio para ajudar o menino a respirar. A família dele também acompanhou de perto o trabalho dos militares. O corpo de Pedro foi levado para o IML. A Polícia Civil de Minas Gerais vai apurar as causas do acidente. A Prefeitura de Carmo do Paranaíba ainda não se pronunciou sobre a situação da obra. Nós procuramos a empresa responsável pela construção do loteamento, a ATR Mais Construtora, mas a empresa disse que somente o departamento jurídico poderia se posicionar, o que ainda não aconteceu. Em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, um caso bárbaro de feminicídio foi registrado neste fim de semana. Uma mulher foi encontrada, ou melhor, ela foi morta em frente ao filho de 3 anos de idade. Depois do crime, o suspeito fugiu, levando a criança, que é filho dos dois. Olá a todos ligados no Brasil TV. Esse caso aconteceu neste final de semana aqui em Ji-Paraná. O principal suspeito de ter cometido o crime foi identificado como Jonathan Basílio Dutra, que é o pai da criança. De acordo com a polícia, ele deve se apresentar na delegacia ainda nesta segunda-feira. Até o momento, a polícia não sabe o paradeiro da criança que ele levou junto após cometer o crime. E espera que, junto com a apresentação, ele conte onde está a criança. A vítima desse crime foi Emily da Conceição do Nascimento, de 20 anos. Ela estava de moto com um filho de apenas 3 anos de idade, quando Jonathan, o suspeito, parou eles e desferiu 7 golpes de faca em Emily, um deles acertando o pescoço da jovem. Isso tudo aconteceu no meio da rua, na frente da criança. Após o crime, o suspeito teria mandado uma mensagem para a mãe da vítima, contando o que tinha feito. Depois disso, Jonathan fugiu do local, levando com ele o filho do casal. Outra questão que chama a atenção é que Emily já teria solicitado junto à polícia 4 medidas protetivas contra Jonathan. A primeira delas foi em 2017, a última no mês passado, dia 24 de julho, menos de um mês antes de ser assassinada. O velório de Emily foi ontem à tarde. Por aqui nós vamos continuar acompanhando esse caso. De Ji-Paraná, Raul Araújo para o Brasil TV. Centenas de pessoas amanheceram na fila para marcar consultas, exames ou cirurgias em São Luís. E na espera tem gestantes, idosos. Algumas pessoas chegaram ainda ontem à tarde para tentar atendimento. Regina Souza conta pra gente.
Olá, neste momento não há mais filas aqui na central de marcação de consultas e exames, que fica na área central de São Luís. Mas nas primeiras horas da manhã, quem precisou marcar uma consulta ou um exame especializado enfrentou um caos. Algumas pessoas chegaram aqui ontem à tarde por volta das 4 horas. Entraram pela noite, madrugaram e amanheceram na expectativa de ser atendido. São pessoas que buscam atendimento de média e alta complexidade, consultas e exames especializados como tomografia, ressonância e cirurgia. Algumas pessoas estão tentando marcar uma cirurgia há mais de 2 anos. Uma das justificativas para a fila gigantesca de hoje pela manhã teria sido uma informação equivocada de que pacientes que precisam de marcação para o Hospital Universitário Presidente Dutra teriam só o dia 20 para marcar esses exames e consultas. Como o dia 20 foi sábado, todo mundo correu para cá. São 21 pontos de marcação de consultas e exames aqui na capital, mas este é o único que marca consultas de média e alta complexidade e também o único que atende o público prioritário, que são gestantes, idosos e pessoas com deficiência. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já iniciou as tratativas com os setores de tecnologia do município para que seja implantado em caráter de urgência um sistema virtual para marcação de consultas, que atenda a população de forma ainda mais descentralizada. Disse ainda que os fluxos assistenciais para pacientes que necessitam de consultas e procedimentos de alta e média complexidade estão sendo revistos para que também sejam descentralizados. 10 centros de pesquisa espalhados pelo Brasil começaram hoje os testes da vacina contra a chikungunya. Esse estudo é internacional e aqui no país é feito com 750 adolescentes de 12 a 17 anos. Os adolescentes chegam com pais ou responsáveis. Eles não são identificados porque, segundo os pesquisadores, esse sigilo faz parte do protocolo dos estudos. Aconselho que as pessoas procurem, façam inscrição, venham, procurem saber, porque é tudo muito bom. Quem não quer, evitar a doença, Antes da vacina, uma amostra de sangue é coletada para acompanhar a produção de anticorpos. A vacina da chikungunya foi desenvolvida por uma indústria farmacêutica da Áustria, com vírus enfraquecidos, que induzem o organismo a produzir anticorpos, mas sem provocar a doença. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 147 mil casos de chikungunya entre janeiro e julho deste ano. Isso é mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando foram notificados 63 mil casos. Chikungunya hoje é uma doença que acomete milhões de pessoas em todo o mundo e centenas de milhares de pessoas no Brasil. E pode levar a importantes complicações, não só uma doença incapacitante, levando a dor articular, dificuldade de andar, de fazer as atividades habituais, que pode durar meses ou anos, como também pode levar à morte. É uma doença extremamente grave. E o desenvolvimento de uma vacina gera a possibilidade de que a gente possa minimizar o sofrimento e as mortes decorrentes dessa doença. A vacina da chikungunya já foi testada em 4 mil voluntários adultos nos Estados Unidos. 98% desses voluntários desenvolveram anticorpos contra o vírus da doença. Aqui no país, 750 adolescentes vão participar da pesquisa e eles serão acompanhados por profissionais de saúde de várias especialidades durante um ano. 10 centros de pesquisas participam desse estudo e Pernambuco é o estado com o maior número de voluntários inscritos. Aqui, 190 adolescentes vão passar pela triagem para tomar a vacina. 1/3 dos selecionados vai receber o placebo, substâncias sem nenhum efeito. Ao final do estudo, todos vão ser imunizados. A produção da vacina deve ser do Instituto Butantan e depende da conclusão do estudo. Mas ainda são necessários testes em mais voluntários. Essa é a última fase de testes antes da aprovação. Essa vacina vai ser avaliada pela Anvisa e, sendo aprovada, vai estar disponível para todos nós, sem limite de idade. A gente tem que fazer nosso papel hoje para amanhã colher os frutos. E a gente fala agora das baixas temperaturas no sudeste do país. Tá difícil para quem vive nas ruas nessas madrugadas tão geladas. De ontem para hoje, a Prefeitura de São Paulo acolheu mais de 320 pessoas que aceitaram ajuda e foram levadas para abrigos. No sábado, um morador de rua morreu na zona sul de São Paulo e o frio pode ter sido, sim, a causa dessa morte.
cachecol, luva e touca. O figurino nos últimos dias tem muita lã para esquentar. Põe um cachecol proteger o pescoço, uma bota, uma meia quentinha e passa o dia. A gente se enrola todo e o frio vai embora. Eu tô vendo que o senhor tá até de luva? De luva e com três camadas. 3 agasalhos. Melhor se acostumar, porque a friaca ainda não vai embora de vez. No meio disso tudo, só o velho Noel, que é do frio, pra vestir bermuda e camiseta. Eu tô fazendo uma caminhadinha, não tô com muito frio, não. Qual é o teu nome completo? Aderbal Noel. Aderbal Noel? Eu sou Papai Noel também. O senhor é Papai Noel também? Graças a Deus. Por isso que o senhor não tá sentindo frio. Exatamente, porque vem do Polo Norte. Enquanto uns até gostam do frio, outros sofrem ainda mais com ele, porque não têm condições de enfrentar as baixas temperaturas e passam as noites geladas na rua. Por isso, a capital paulista vai manter a operação Baixas Temperaturas até setembro. Tem 20 mil vagas para acolhimento, mas são 32 mil pessoas vivendo nas ruas, segundo a última contagem da prefeitura. Ou seja, não tem lugar para todo mundo. E muita gente também prefere não ir para os abrigos. Um exemplo disso é o Edu. Ele trabalha com reciclagem e o carrinho dele, que é o ganha-pão, também vira casa à noite. Ele faz toda essa estrutura com cobertores para se proteger do frio e do vento. Ele está aqui dentro agora, ele vai gravar com a gente, mas ele não quer mostrar o rosto. Mas ele vai nos contar como é essa rotina, Edu. Como é que tem sido para você nesse frio todo? Muito difícil. Difícil, não passa nada, não passa doação, não passa roupa, não passa nada. O que você tem aí dentro? Aqui é só reciclagem e eu. O frio pode ter matado um morador de rua no fim de semana. Um homem que tinha 47 anos foi encontrado morto no sábado de manhã na rua Carneiro da Cunha, no bairro da Saúde, Zona Sul. Pessoas que moram ali perto disseram que ele vivia na região e tinha problemas de saúde. A delegacia da Vila Clementino registrou a morte e a causa só vai ser confirmada depois que o laudo da autópsia ficar pronto. A prefeitura disse que uma equipe da assistência social esteve na sexta-feira à noite lá na rua e que o homem não aceitou acolhimento e que os funcionários entregaram para ele um cobertor. E a seguir, a tecnologia 5G começa a funcionar em mais 4 capitais do país. Até já! Brasil TV de volta te contando que o coração de Dom Pedro I já está entre nós. Chegou hoje de manhã a Brasília, vindo de Portugal, e vai ficar exposto no Itamaraty como parte das comemorações pelos 200 anos da independência do Brasil. O coração de Dom Pedro pousou no Brasil às 10 horas da manhã. O avião da Força Aérea Brasileira, que saiu de Portugal ontem à noite, chegou escoltado por 2 caças na base aérea. No desembarque, o coração, sempre carregado pelo chefe de polícia da cidade do Porto, estava em uma urna fechada, protegido da luz. O coração é recebido no país com honras de chefe de Estado. Da base aérea, o coração de Dom Pedro seguiu para o Palácio do Itamaraty. O coração veio para os 200 anos da independência do Brasil, comemorados no próximo dia 7 de setembro. Conta a história que foi nesse dia, no ano de 1822, que o imperador Dom Pedro I proclamou nossa emancipação do Reino de Portugal às margens do rio Ipiranga. Agora, o governo brasileiro pediu que o coração viesse de volta para cá, 191 anos depois de Dom Pedro ter ido embora. Em 1831, ele renunciou ao trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, e voltou a Portugal. Dom Pedro I morreu em Lisboa 3 anos depois, aos 35 anos de idade, vítima de tuberculose. No leito de morte, pediu que o coração ficasse na cidade do Porto, no norte de Portugal.
E isso foi feito. O coração está conservado em formol há quase 188 anos, na igreja de Nossa Senhora da Lapa, em um mausoléu protegido por 5 chaves. Ontem, antes de embarcar para o Brasil, aconteceu a primeira exposição aberta ao público. Em 8 horas, 3.000 visitantes fizeram fila para ver a relíquia na cidade do Porto. Por aqui, o coração vai ficar nesta sala no Palácio do Itamaraty. Hoje, ele descansa depois da viagem. Amanhã, sai do Itamaraty para uma cerimônia no Palácio do Planalto. Aí volta ao Itamaraty, onde ficará exposto na cápsula de vidro hermeticamente fechada, dentro da sala com controle de umidade e temperatura. A visitação terá prioridade para as escolas durante a semana e será aberta ao público nos fins de semana. Cada brasileiro terá a sua maneira de ver o significado dessa vinda. Cada brasileiro desenvolverá a sua maneira, o que significa a vinda do coração de Dom Pedro. Essa vinda pode parecer curiosa, mas ela se prende, de certa maneira, a um histórico das celebrações da nossa independência. Em 1972, na celebração de 150 anos da independência do Brasil, parte da ossada de Dom Pedro foi exposta em várias cidades brasileiras, até ser depositada no Monumento da Independência em São Paulo, onde está até hoje. Agora, a passagem do coração será mais curta. Ele fica no Brasil só até o dia 8 de setembro, quando será levado de volta a Portugal. Um busto de bronze em homenagem a Frei Caneca, religioso, líder revolucionário pernambucano, foi furtado da praça que leva o nome dele, no centro do Recife. Era aqui que ficava o busto de Frei Caneca, numa praça que leva o nome dele, fica no centro da cidade, ao lado da Central de Atendimento ao Eleitor e do Museu da Cidade do Recife, no bairro de São José. A Polícia Civil disse que está investigando esse furto, mas não informou quando o busto foi levado daqui. Essa praça foi feita em homenagem a Frei Caneca, porque o registro histórico diz que foi aqui que ele foi fuzilado e morto em 1825. Frei Caneca é considerado um mártir pernambucano, participou da Revolução Pernambucana em 1817, que transformou Pernambuco em um país independente por 75 dias. A Prefeitura do Recife diz que gasta por ano R$2 milhões para recuperar o que foi danificado em atos de vandalismo. Com esse mesmo valor, de acordo com a Prefeitura, seria possível construir uma escola ou 2 creches. Voltamos ao estúdio. Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória e Palmas já contam com a telefonia 5G a partir de hoje. E com isso, a tecnologia está disponível em 11 capitais e no DF. Vamos ver como que foi esse primeiro dia da nova tecnologia lá em Palmas. A 5G já está entre nós? Você já sentiu a diferença? Não, ainda não vi. Pois é, a 5G já chegou, já está funcionando aqui em Palmas, mas nem todo mundo vai perceber essa super velocidade. Isso porque essa tecnologia 5G só pega em alguns celulares e geralmente são aqueles mais de ponta, um pouco mais caros. Por isso, antes de comemorar essa 5G, tem que dar uma olhada no seu aparelho para ver se pega nele. A Thaís trocou de celular há mais ou menos um mês. E quando comprou esse novo aí, nem estava pensando na 5G. Hoje ela não se arrepende, principalmente depois de ver de perto a ultra velocidade da 5G. A internet é mais rápida, tudo é mais rápido, nada é lento. Essa 5ª geração de internet chegou hoje em Palmas e foi antes do que a gente esperava. A Anatel tinha previsto só para o dia 29. Em todo o Brasil, 12 capitais já têm 5G. Nessa loja, a procura pelos aparelhos que têm essa tecnologia aumentou antes mesmo dela chegar por aqui. Deu um aumento sim, ainda mais que o pessoal está começando a fazer a troca, né, fazer um upgrade, deixando para trás os que não pegam a nova tecnologia para estar adquirindo o novo que vem com tecnologia. Seu Aristides mesmo estava atrás de um celular hoje, só não sabe se um que já é compatível com a 5G vai caber no bolso. Vai, depende do preço, né? Aí tá difícil analisar primeiro para depois a gente se leva ou não. Mas atenção, hein? Por enquanto, segundo a Anatel, a 5G só vai funcionar em alguns bairros da cidade. Mas isso deve aumentar mais para frente. Aqui no centro pega, região de Itacorato não pega.
E com a ativação do 5G, o sinal de TV das antenas parabólicas pode sofrer interferência porque o 5G opera na mesma frequência delas. Por isso, se você usa esse tipo de antena, é preciso trocar o equipamento por um mais moderno. Quem está inscrito no CadÚnico do governo federal tem direito a receber o kit novo de graça, instalado com receptor, antena e cabeamento. Todas as informações estão no site Siga Antenado, que é o sigaantenado.com.br. Prazo de inscrição é de 90 dias a partir da data de implementação do 5G. A partir de hoje, o Jornal Nacional vai entrevistar ao vivo os principais candidatos à presidência da República, mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de votos. Hoje vai ser entrevistado o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. Amanhã é a vez de Ciro Gomes, do PDT. Na quinta-feira será a entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E na sexta-feira, Simone Tebet, do MDB. Brasil TV fica por aqui. O Jornal Nacional é daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.